O Agenda 47 de hoje traz novas revelações sobre a morte de Alex Pratt. Investigações apontam que ele foi atingido por 2 agentes. E imagens analisadas pelo New York Times indicam que os tiros aconteceram depois que o homem já estava desarmado e não representava ameaça. A Reuters também destaca que evidências contradizem relatos oficiais sobre encontros violentos encontrados com Wise. Donald Trump irritou até grupos de defensores do direito às armas com sua posição sobre o assassinato de Pratt. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Agenda 47. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming SPT Plus, que você pode fazer o download no QR Code que está aqui ao lado. É só apontar o telemóvel, o celular, o cellphone e você vai ser redirecionado a uma plataforma onde você encontra conteúdos em língua portuguesa da melhor qualidade. E não esqueça, estamos também no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Segundo investigações preliminares, indicam que 2 agentes federais de imigração dispararam suas armas e mataram o manifestante Alex Pratt, de 37 anos, durante um confronto no sábado passado, segundo uma revisão preliminar do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Pratt, um enfermeiro de UTI e cidadão americano, estava no meio de protestos contra ações do ICE quando a abordagem escalou e os oficiais abriram fogo. Autoridades afirmam que agentes tentaram prendê-lo e que ele supostamente resistiu e estava armado, levando à troca de tiros. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos tensos antes dos disparos e levantam dúvidas sobre a versão oficial. O caso intensificou os protestos em Minneapolis e acendeu um debate nacional sobre o uso da força por parte de agentes federais de imigração. Investigações e pedidos por transparência crescem à medida que líderes locais e federais tentam responder ao episódio. E um novo vídeo, quadro a quadro, analisado pelo jornal The New York Times e grandes veículos de imprensa norte-americanas, mostram que a morte de Alex Pratt em Minneapolis pode ter ocorrido depois que ele foi desarmado por agentes federais, desmentindo assim a versão oficial que teria atacado com arma de fogo. Nas imagens, Pratt aparece segurando um celular, não uma arma, enquanto registrava a ação dos agentes e tentava ajudar uma pessoa empurrada para o chão. Vídeos verificados mostram que um agente teria retirado a arma de Pratt momento antes do alvo mortal ser realmente atingido pelos disparos e que os gritos dele, ele tem uma arma, ocorreram após ele já está imobilizado no chão. A análise detalhada levantou questionamentos sobre o uso da força letal e provocou forte reação pública nos Estados Unidos, pressionando por uma investigação independente e abrindo foco de críticas à atuação de agentes federais em operações de segurança. Os principais oficiais de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram repetidas declarações após confrontos violentos envolvendo agentes federais, incluindo 2 tiroteios fatais de cidadãos americanos em Minneapolis somente nesse mês, que foram posteriormente contraditos por evidências, segundo uma análise da agência de notícias Reuters.
A Reuters review of 6 violent encounters involving federal agents in Minneapolis, Chicago, and Texas found that U.S. President Donald Trump's top immigration officials have repeatedly made statements about those incidents that were later contradicted by evidence. The incidents include the 2 fatal shootings of U.S. citizens in Minneapolis this month. On January 24th, 37-year-old Alex Preddy was shot and killed after being wrestled to the ground while holding a phone, not a gun, in an encounter with U.S. Border Patrol agents in Minneapolis. Here's what U.S. Border Patrol Commander-at-Large Greg Bovino had to say on the day of the incident. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. And here's Secretary of Homeland Security Kristi Noem. The individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots. The suspect also had 2 magazines with ammunition in them that held dozens of rounds. He also had no ID. This looks like a situation where an individual arrived at this scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement. Video of the encounter, verified by Reuters, showed Preddy holding a cell phone and not a gun as he was wrestled to the ground by the agents. Video evidence also showed that an officer removed Preddy's gun from his body shortly before the first shots were fired. Preddy had a legal permit to carry the weapon. In response to a Reuters request for comment on Monday, the Department of Homeland Security said in a statement that Preddy, quote, committed a federal crime while armed as he obstructed an active law enforcement operation and that the situation was evolving. Here's White House Press Secretary Karoline Leavitt. For President Trump, whom I speak for, he has said that he wants to let the investigation continue and let the facts lead in this case. After 37-year-old Renee Good was fatally shot in her car by an ICE agent in Minneapolis, Trump on Truth Social said she, quote, violently, willfully, and viciously ran over the ICE officer, who seems to have shot her in self-defense. But videos of the shooting taken from several vantage points, including cell phone video recorded by the officer who shot Good, conflicted with those claims. The videos show Good in her car moving forward, its wheels turned away from Agent Jonathan Ross, who drew his weapon and fired 3 shots. Reuters could not determine whether Ross touched the vehicle or if it struck him. In the 4 other recent incidents involving federal agents that were reviewed by Reuters, initial DHS statements about shootings, use of force, or deaths in custody were later undermined by court records, medical examiners, and other evidence, suggesting a broader pattern of Trump officials rushing to defend agents before key facts emerged. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que estará monitorando a investigação sobre o assassinato de Alex Preddy em Minneapolis por oficiais federais. Veja um trecho do que disse o presidente. Tom Homan, as you know, is in Minnesota now. He's meeting with the governor and he's meeting with the mayor, I think later. And I hear that's all going very well. We're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. Is Kristi Noem going to step down? No. You can't walk in with guns. You just can't. And you can't, listen, you can't walk in with guns. You can't do that. But it's just a very unfortunate incident. Yeah. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse na terça-feira que Alex Preddy, o homem fatalmente baleado pelo agente do ICE durante um confronto em Minneapolis, não deveria estar carregando uma arma ou carregadores totalmente carregados. Comentários este que colocaram em conflito com grupos de direito às armas e alguns republicanos. U.S. President Donald Trump is facing pushback from gun rights groups. That's after he said Tuesday that ICU nurse Alex Preddy, who was killed by an ICE agent in Minneapolis, should not have been carrying a gun before the altercation with federal officers. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad stuff. Preddy was licensed to carry a concealed weapon. Videos taken by bystanders of his shooting show that Preddy never touched his gun before being fatally shot by ICE agents,
contradicting early claims by Trump administration officials that he was a threat to law enforcement. The Gun Owners of America group said it was not happy with Trump's remarks, saying that Americans have the right to carry firearms, even while protesting. The clash comes as Republicans head toward the midterm elections, with gun rights voters among the party's most loyal blocs. Donald Trump disse em entrevista ao programa The Weekend Show da Fox News Channel na terça-feira que iria desescalar um pouco as tensões devido ao que aconteceu em Minneapolis diante a presença de agentes federais. I'm going to de-escalate a little bit, but I will tell you, you look at the numbers, they're doing better than they've done in many years. I don't like the fact that he was carrying a gun that was fully loaded and he had 2 magazines with him, and it's pretty unusual. But nobody knows when they saw the gun, how they saw the gun, everything else. Bottom line, it was terrible. Both of them were terrible. The other was terrible, too. And I'm not sure about his parents, but I know her parents were big Trump fans. Makes me feel bad anyway, but, I mean, I guess you could say even worse. E ainda sobre esse recuo e sobre desescalar, Donald Trump concordou em retirar alguns agentes do ICE de Minneapolis, segundo o prefeito da cidade, Jacob Frey. A repórter Letéia Rodrigues tem mais informações. No anúncio feito através de uma rede social, o prefeito afirmou que teve uma boa conversa com Trump nesta terça-feira e que o presidente concordou que a situação atual não pode continuar do jeito que está. A retirada dos agentes estaria marcada para começar nesta quarta-feira. O prefeito revelou ainda que vai se reunir com Tom Homan, conhecido como o czar da fronteira do governo Trump, nesta quarta-feira. Homan foi enviado à cidade depois que Washington recuou e decidiu pela retirada do comandante de patrulha Gregory Bovino. Jacob Frey afirmou que irá colaborar com o governo federal, porém não apoia prisões inconstitucionais e criticou a prisão de imigrantes que não tenham cometido atos criminosos. Um homem atacou a deputada democrata Ilhan Omar e borrifou um líquido de cheiro desagradável nela durante uma reunião em Minneapolis na terça-feira, dia 27 de janeiro, enquanto ela condenava as ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos em Minnesota. DHS Secretary Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God! Oh my God! Oh my God! He sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. It's not about him. It's about your safety. No, he sprayed something on you. You need to go get checked. Yeah, and it smells terrible. It's really bad. Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou na terça-feira a deportação imediata de um menino de 5 anos e do pai dele detido há cerca de uma semana numa ação do ICE em Minnesota. A imagem da criança com a mochila do Homem-Aranha viralizou e virou símbolo da política migratória do governo Trump, gerando indignação dentro e fora do país. Segundo o processo, pai e filho foram levados para um centro de detenção familiar no Texas. A decisão do juiz impede qualquer remoção ou transferência, enquanto a ação judicial segue e vale até uma nova ordem do tribunal. Negócios ao longo do quarteirão onde Alex Pritch foi baleado e morto por agentes federais no sábado, 24 de janeiro, abriram suas portas para manifestantes em busca de segurança e continuam abertos como polos de doação para a comunidade, disseram os proprietários. It's wild to have such an aggressive force of humans facing the residents of this neighborhood. The street is filled with immigrant-owned businesses that have been here for decades, and the fact that they had to open their doors to, kids running in that can't breathe is heartbreaking. It's heartbreaking. So for me, it's more of a sadness just for our community as a whole. People scared to go outside, sheltering in place. Observers getting executed by the state in broad daylight. None of it feels good or normal. Come on, if you family of a doctor, if you got a nurse, come on. I'm doing nurse roll call every morning I come down here because I want y'all to see what the nurses are doing. Hospitality forces you to have a heart. It forces you to have
a thought process that takes it off yourself. So because people are willing to come spend their hard-earned money with me, the least I can do is open up my doors when there's gas outside. Least I can do is let my bathrooms be public. Least I can do is have water up here ready for y'all. So if you need solids, if you need heat, if you need electricity, our job as small business owners is to embrace the community that's coming to spend money with you under all circumstances. Julie Brooks, moradora de Minnesota, também oferece comida e bebidas quentes, aquecedores de mão, apitos e opções para recarregar dispositivos. E olha só, uma van aquecida para se aquecer com qualquer pessoa durante a agitação nas temperaturas abaixo de zero. Eles disseram a Reuters na terça-feira que queremos ser um recurso para as pessoas e isso significa qualquer pessoa. We want to be a resource to people, and that means anybody, reporters, protesters, people being released, the organizations doing work out here. There is no target audience. It's literally everybody. If you come up and ask me for something, it's yours. There's no questions asked. It's just take what you need. E uma pessoa foi baleada pela patrulha de fronteira dos Estados Unidos no Arizona durante um tiroteio na terça-feira. A informação foi confirmada por um porta-voz do Departamento de Polícia do Condado de Pima. O indivíduo que não foi identificado foi baleado por volta das 8 horas da manhã e levado ao hospital em estado crítico. As circunstâncias que levaram o incidente não foram divulgadas até o momento. Não há informação se algum membro das Forças Armadas de Segurança ficou ferido. O Departamento de Polícia do Condado de Pima e o FBI estão auxiliando nas investigações. Esse tiroteio ocorre apenas 3 dias após a patrulha de fronteira ter matado Alex Pretty em Minneapolis e semanas depois de um agente do Serviço de Imigração e Alfândega ter atirado e matado Renee Good. As mortes dos 2 cidadãos americanos desencadearam protestos em toda a cidade e geraram críticas ao Departamento de Segurança Interna, incluindo pedidos pela demissão da secretária do departamento, Christiane Owen. E cresce a indignação entre os italianos com o envio de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, para apoiar as operações de segurança dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo mês. Parlamentares, tanto atuais quanto antigos, pediram à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni para intervir e impedir o envio de agentes do ICE, após 2 tiroteios fatais durante uma repressão contra imigrantes em Minneapolis. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos confirmou as informações e disse que o ICE vai desempenhar apenas uma função de segurança nos Jogos Olímpicos. Em uma publicação em uma rede social, o Ministério do Interior italiano confirmou que o ramo de investigação do ICE vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Milão, e não operacional, e que a agência vai trabalhar exclusivamente no âmbito das suas missões diplomáticas. E os italianos se mostraram céticos com a possível utilidade e da chegada de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, à Itália, antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina. Italianos questionaram nesta quarta-feira a necessidade da presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, na Itália, para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina. Segundo informou uma fonte da Embaixada norte-americana na terça-feira, integrantes do ICE vão ajudar na segurança das delegações do país durante a competição. Vamos torcer para que sirvam apenas como escolta para quem precisa e que não haja ações perigosas. Fiquei surpreso com o que está acontecendo nos Estados Unidos, em um país que é considerado o berço da democracia. Não os queremos de jeito nenhum. Não queremos esse mundo. Eles que fiquem com eles. Na verdade, deveriam prender todos eles, porque são uns lunáticos nazistas. Chamá-los de fascistas é pouco. A notícia provocou também indignação entre alguns políticos italianos. Agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira vêm sendo alvo de duras críticas por sua atuação na ofensiva migratória do presidente Donald Trump nos Estados Unidos.
No estado de Minnesota, 2 cidadãos norte-americanos foram mortos a tiros em incidentes distintos neste mês. Antônio Tajani, ministro das Relações Exteriores da Itália, minimizou a polêmica sobre a presença de integrantes do ICE em seu país. Não é uma questão, são coisas diferentes. Uma coisa é a segurança física de Vance e Rubio. Outra é a segurança geral do evento. Digo, a ordem pública. A segurança em campo será conduzida pelas nossas forças de segurança. Mas haverá, como sempre, assim como quando fomos à Alemanha na época dos Jogos da Copa do Mundo, nossa polícia cooperou com a polícia alemã. Isso é algo que sempre é feito. Então tudo isso é apenas instrumentalização. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina irão ocorrer de 6 a 22 de fevereiro. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem, terça-feira, que o valor do dólar está ótimo, quando questionado se achava que ele havia caído demais, aumentando a pressão sobre o dólar, que atingiu o menor nível em 4 anos. That was U.S. President Donald Trump's answer when asked on Tuesday if he thought the dollar had declined too much. If you look at China and Japan, I used to fight like hell with them because they always wanted to devalue their yen. You know that? The yen and the yuan. And they'd always want to devalue it. They devalue. And I said, not fair that you devalue because it's hard to compete when they devalue. But they always fought, no, our dollar's very good. His comments sparked a new tumble for the greenback, which plunged to 4-year lows. Recent days had already seen declines as traders brace for a possible coordinated currency intervention by U.S. and Japanese authorities to stabilize the yen. Other negatives are also weighing on the U.S. currency. That includes expectations of continued Federal Reserve rate cuts, tariff uncertainty, policy volatility, including threats to Fed independence and rising fiscal deficits. One analyst at Moneycorp told Reuters, quote, "The administration wants a weaker dollar, saying that it could help cut the trade deficit. A weaker dollar could fuel inflation by making imports more expensive, but can also have benefits. It makes it cheaper for multinational companies to convert foreign profits into dollars, while also boosting the competitiveness of U.S. exporters' products. It also eases the burden for foreign countries and corporations with debt denominated in dollars." Enquanto isso, o valor do ouro continua a subir. Vamos agora conferir as capas dos jornais comunitários que fazem parte da nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira. Vamos dar uma olhadinha aí no Brazilian Times. Brazilian Times destaca aí detenção, immigration checkpoint. Esse é o Brazilian Times lá da Flórida. Cresce e crianças organizam protesto contra o ICE dentro do Roblox. Eu vi isso, gente, foi engraçado pra caramba. A plataforma reage com restrições. E autoridades da Flórida afirmam que mais de 10 mil imigrantes indocumentados foram detidos em operação com bloqueio rodoviários. A gente chegou a mostrar que uma médica também havia sido detida nesses bloqueios aí. Vamos para a próxima capa aí. Próxima capa agora é o Brazilian Times da região de Nova York. Ex-agente do ICE admite que ele admite a ofensa sexual contra a mulher sob custódia sem centro de detenção. Outra que a gente falou ontem aqui foi sobre esse brasileiro, gente. O brasileiro segue detido pelo ICE nos Estados Unidos, apesar de ter direito à saída voluntária. Inclusive ontem, se você não viu, você pode voltar aí, inclusive no nosso canal no YouTube, e ver a mulher dele, a esposa desse brasileiro, falando que inclusive ela é uma veterana. Vamos para a próxima capa, conferir a próxima capa. Brazilian Times da região lá de Massachusetts, exatamente. Carolina do Sul pode abrigar xerifes e firmarem parcerias com a imigração federal dos Estados Unidos. Brasileiro é detido por agentes de imigração após sair de audiência de trânsito lá em Canérica. Esses são os destaques dos jornais comunitários, que inclusive você pode adquirir esses jornais em qualquer comércio aí brasileiro, uma padaria, um açougue, um supermercado, eles sempre estão lá na porta e é grátis. O bom é isso, tá bom? Quero agradecer a audiência de vocês e pedir novamente que continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. A sua inscrição nesse canal é muito importante para que a gente possa chegar
a mais pessoas. Só brasileiros vivendo nos Estados Unidos, já chega o último censo, diz que é quase 2 milhões de brasileiros a viver aqui. Então, e português nem se fala, também tem quase 1.800.000 portugueses a viver aqui na região. Se cada um for lá se inscrever, a gente chega aí pelo menos a uns 100 mil aí até o final do ano, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like se gostou, dislike se não gostou, algum comentário e, claro, toca nesse sininho aqui, ó, para quando chegar conteúdo você ficar por dentro. Muito obrigado pela audiência e até mais tarde no nosso Brasil News lá na SPT Plus. Obrigado.